Olá! Neste vídeo, vamos continuar nossa experiência inicial com containers, explorando a criação de imagens. Vamos criar uma imagem personalizada a partir de um container em execução. Depois, vamos usar um Dockerfile para criar a imagem. E, por fim, vamos explorar a estrutura de camadas das imagens de containers. Voltando para o nosso SCS, com o Docker instalado, vamos criar um container com base na imagem do Ubuntu. Vamos usar o comando docker run -it ubuntu e executar o comando bash. Como é a primeira vez que estamos utilizando a imagem do Ubuntu, ela foi baixada para o armazenamento local e agora vemos que estamos dentro do container, uma vez que o prompt foi alterado. Nosso objetivo é criar um container com a ferramenta Figlet, que gera um texto com letras grandes no terminal. Para instalar essa ferramenta no Ubuntu, dentro do container, vamos rodar o comando apt update e apt install -y para confirmar a instalação automaticamente, Figlet. Vamos confirmar que a ferramenta foi instalada com sucesso, executando o comando Figlet e passando o texto que queremos exibir. No nosso caso, Huawei Cloud. Confirmamos que a ferramenta está instalada. Vamos agora sair do nosso container. Comando exit. Podemos então criar a imagem a partir do container que acabamos de criar. Para isso, precisamos primeiro da identificação do container. Vamos limpar a tela. Vamos obter a lista de containers que foram executados com o comando docker container ls-a ou simplesmente docker ps-a. Para criar a imagem a partir do container, executamos então o comando docker container commit e passamos a identificação única do container. Nesse caso, podemos usar apenas as primeiras letras, como vimos anteriormente. Em seguida, listamos as imagens disponíveis localmente com o comando docker image ls e vemos que temos uma nova imagem, só que sem as informações de repositório e tag. Para adicionar essas informações, usamos o comando docker image tag ou simplesmente docker tag. Passamos a identificação da imagem, em seguida o nome que queremos atribuir, no nosso caso, myFiglet. Vamos ver então as imagens que estão disponíveis no armazenamento local. E aí vemos agora que a nossa nova imagem está com a informação de repositório preenchida e, uma vez que não especificamos a versão da imagem, por padrão o Docker atribui o valor latest. Se quisermos especificar uma versão em particular, basta complementar o comando docker tag com 2 pontos e a tag que queremos atribuir. Por exemplo, v1.0. E aí, listando as imagens mais uma vez, vemos que foi criada também uma nova imagem. Apesar do Image ID ser o mesmo, mas ele aparece aqui na lista como uma imagem diferente. Esse processo de criação de imagem que acabamos de ver é uma das formas de criar uma imagem. O problema desse método é que é um método manual. Uma maneira mais otimizada e automatizada de criar a imagem de um container é através de um arquivo chamado Dockerfile. Vamos criar uma aplicação mínima Python primeiro e colocá-la dentro de uma imagem de container. Vamos criar uma pasta para a nossa aplicação. Vamos entrar na pasta e criar um código Python. Este código imprime o nome do host que está rodando o script Python. Vamos agora criar o Dockerfile com as instruções para criar nossa imagem.
vamos criar um arquivo chamado Dockerfile, com o D maiúsculo. Temos aqui o nosso Dockerfile. A primeira linha indica que a imagem que vamos criar será baseada na imagem Ubuntu. A segunda linha indica o comando necessário para instalar os binários do Python 3. A terceira linha indica que os arquivos da pasta atual devem ser copiados para dentro do container na pasta /app. O workdir muda o diretório de trabalho dentro do container, o que equivale a um comando cd. E a última linha indica o comando padrão que deve ser executado quando o container é criado. Vamos fechar o arquivo e salvá-lo. E agora vamos construir a imagem com o comando docker image build ou simplesmente docker build. Vamos informar qual é a tag da imagem, no nosso caso hello, versão ou tag v1.0 e finalizamos com um ponto para indicar que o Dockerfile está na pasta atual. Vemos que o comando run está sendo executado e o Python 3 e os pacotes necessários estão sendo instalados dentro da imagem. E agora vamos confirmar que a imagem foi criada com o comando docker image ls. E vemos aqui que a nossa imagem está aqui. As imagens de containers, como dito anteriormente, são compostas por camadas. Podemos inspecionar as camadas que compõem a nossa imagem com o comando docker image history e o nome da imagem. No nosso caso, hello, v1.0. Vemos aqui, na parte inferior, as camadas que compõem a imagem Ubuntu e, logo acima, as camadas criadas pelo nosso Dockerfile. Essa é a primeira vantagem da estrutura de camadas utilizadas pelos containers. Caso seja criada outra imagem a partir da imagem Ubuntu, o Docker vai reutilizar essas camadas inferiores, que já estão armazenadas localmente, e construir novas camadas sobre elas. Perceba que cada linha do nosso Dockerfile corresponde a uma camada. Logo, ao criar uma imagem personalizada, deve-se atentar para o número de camadas resultante e para o tamanho de cada uma delas. Vemos aqui que a instalação do Python contribuiu com 80 MB para o tamanho final da nossa imagem. Logo, se quisermos uma imagem menor, podemos ver como otimizar a instalação de pacotes no Ubuntu. Vamos agora criar uma nova versão da nossa imagem. Vamos atualizar o nosso código Python, adicionando a seguinte linha no final. Vamos salvar o nosso arquivo e sair. E vamos construir novamente nossa imagem, desta vez com uma nova tag. Docker build -t hello 2.0 ponto para indicar a pasta atual como localização do Dockerfile. Veja que, desta vez, a construção da imagem foi bem mais rápida e que não foi realizada a instalação de pacotes. Essa é outra vantagem da estrutura de camadas. Vamos ver nosso arquivo Dockerfile. Vamos conferir o conteúdo do nosso arquivo Dockerfile. Como não alteramos o comando de instalação dos pacotes, a camada criada anteriormente foi reutilizada nesta nova imagem. É importante salientar que a ordem das camadas importa, uma vez que o Docker reconstrói todas as camadas que vêm após a camada que foi alterada. Logo, se o comando copy estivesse antes do comando run, os pacotes seriam reinstalados, uma vez que a alteração do código da nossa aplicação fez com que a camada copy fosse alterada. Sendo assim, o Docker entende que as camadas posteriores dependem das camadas que vêm antes.
encerramos aqui nossos experimentos com a criação de imagens de containers. Obrigado e até o próximo vídeo.